Alugar ou comprar um imóvel? Esse é o tema desse vídeo, só que eu vou colocar algo a mais. Eu vou falar uma coisa que eu não vejo outras pessoas falando, que é sobre uma forma mais inteligente de comprar o seu imóvel, sua casa própria, e a gente vai comparar. Então, primeiro, locação. Será que vale a pena você viver pagando aluguel? Segundo ponto, compra da forma tradicional, um financiamento tradicional. Terceiro, nós vamos falar de leilão. Quanto que você poderia pagar no mesmo imóvel e tudo isso com base em cálculos. É óbvio que a questão emocional também pode determinar se é o seu momento de vida para comprar um imóvel ou não. Então, se você é solteiro, se você quiser viver a vida inteira viajando, obviamente não é o momento de você comprar uma casa própria, sei lá se um dia você vai comprar. Agora, se você já está montando sua família, você já tem filhos, você já está habituado com o seu trabalho, é muito mais natural que você queira ter sua casa própria e isso te gera segurança. Então não vou adentrar nesses termos emocionais, mas sim nos cálculos para você tomar a sua melhor decisão. E eu peguei um imóvel de R$279 mil. Por que esse valor? Porque eu estou fazendo uma média do tipo de pessoas que eu quero conversar nesse momento. Não quero falar com pessoas que têm milhões na conta para investir. Eu quero falar com pessoas que estão querendo comprar o seu primeiro imóvel nesse momento e fica, putz, será que é melhor para mim? Eu fico pagando aluguel e aí eu somo esse dinheiro e faço alguma outra coisa com ele? Ou então eu compro um imóvel e é sobre isso que nós vamos começar a tratar. Então dá uma olhada. Aluguel referente a um imóvel de R$279 mil. E sim, gente, estou sendo bem objetiva, R$279 mil. Para você ter uma noção de quanto você pagaria de aluguel disso, você vai fazer um cálculo que é 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 do valor do imóvel. O que eu estou utilizando aqui como média é 0,6, que daria um aluguel de R$ 1.674, tá? Eu sei que isso vai depender muito da localização, então a cidade que você quer comprar um imóvel ou alugar ele vai influenciar. Eu estou pegando um cenário agora de São Paulo para você perceber como que isso funciona. Então, vou passar aqui, fiz uma análise de 7 anos, então em 7 anos, quanto você pagaria de aluguel e o que isso resultaria, quanto que você pagaria na compra tradicional e quanto que você compraria no leilão, que eu vou te falar, 99% das pessoas não sabem que é possível fazer isso. Então você que está assistindo esse vídeo está dentro desse 1% que vai saber que existe essa forma e quem sabe você pode aproveitar. No final, os números vão falar o que é melhor. Com o valor somado, então 12 vezes esse valor do mensal, dá um resultado de R$20 mil aproximadamente. E no segundo ano, a gente está falando de R$ 1.830 para o mesmo imóvel. Isabela, por que saiu de 1.674 para 1.830? Porque tem uma coisa chamada IGPM, não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas vou te dar a definição. O IGPM é popularmente conhecido como a inflação do aluguel. Esse apelido foi dado porque o reajuste anual dos contratos de aluguel geralmente tem o IGPM como base. Portanto, sim, o valor do seu aluguel ano após ano, ele vai aumentando o valor. Você não pode considerar apenas o valor que você tem hoje vezes tantos anos que você pagaria. Você também precisa considerar o IGPM e aqui, como base de cálculo, nós estamos usando 8%. Tem uma tabela aqui para você dar uma olhada como que foram os últimos anos, mas eu estou sendo bem conservadora em colocar 8%, só para você ter uma noção já do que nós estamos falando. Seguindo, terceiro ano, então, nós estamos falando de um mensal de R$ 1.977. No anual dá R$ 23.728. Quarto ano, R$ 2.135. Anual, R$ 25.626. Quinto ano, R$ 2.306. Anual, R$ 27 mil. Quase 28 mil aqui, ó. R$ 27.677. Sexto ano, R$ 2.490. Anual total, quase R$ 30 mil agora, R$ 29.891. Sétimo ano, R$ 2.690. O anual, R$ 32.282. Total que você pagou em 7 anos, anota isso, R$ 181 mil. R$ 181 mil que você rasgou, você pagou para utilizar aquele local, você não tem aquele local, certo? Você tem que entender isso. E sim, nós saímos no primeiro ano de R$ 1.674 de aluguel mensal para
2.690. Agora vamos simular que você queira comprar um imóvel e quanto que você gastaria. Então nós estamos falando de um financiamento tradicional. Eu acabei usando a mesma taxa que foi me passado para o financiamento do leilão, mas seria até mais no caso do financiamento tradicional. Por quê? Porque talvez você não saiba, mas no leilão é permitido financiar até 95%, coisa que no mercado tradicional não é permitido. E além disso, você encontra taxas mais interessantes no leilão, ou até depois do leilão, que é venda direta ou venda online, não vou me estender aqui agora, do que na forma tradicional, mas estou querendo ainda dar uma colher de chá aqui para você ver qual que é a diferença. O que vai te impactar mesmo, tenho certeza, é a compra no leilão. Primeiro ano, a gente está falando de um mensal de R$ 2.193 e de um anual, então, que soma um valor do montante de R$ 26.000 aproximadamente. Perceba que eu escolhi aqui para simular a tabela SAC. Qual que é a diferença da tabela SAC para a tabela Price? A tabela SAC, ela começa e vai diminuindo as parcelas. Na Price, ela começa e termina com o mesmo valor. Então, aqui, a gente tem um valor maior nos primeiros anos e esse valor vai diminuindo. Perceba aqui no nosso comparativo. No segundo ano, você paga R$ 2.147 mensais e no anual R$ 25.770. Terceiro ano, R$ 2.101 e o anual R$ 25.000 aproximadamente. Quarto ano, quase R$ 2.000, então R$ 2.056, com um total de R$ 24.675. Perceba que no quarto ano a gente tem uma mudança do aluguel para a compra tradicional. Olha só, no quarto ano no aluguel, você estaria pagando R$ 2.135 versus na compra tradicional, lembrando que é tabela SAC, R$ 2.056. Um anual aqui, então, de R$ 25.626 contra R$ 24.675. Já começa por aí. Quinto ano, um mensal de aproximadamente R$ 2.000 e anual de R$ 24.000. Sexto ano, quase que R$ 2.000, R$ 1.964 e anual de R$ 23.000, tá? Seguindo para o sétimo ano, que é o último da nossa análise, R$ 1.919, como se fosse um aluguel, e também R$ 23.000 no pacote anual. O que isso resulta, gente? Em 7 anos, você pagou R$ 172.000. Eu concordo com você que você continuará pagando, até porque nessa simulação a gente está falando de 420 meses, tá? Então, sim, não é do dia para noite, são 35 anos pagando aluguel. Só que você tem algo material, você não simplesmente rasgou seu dinheiro. E se você comparar o sétimo ano do aluguel com a compra via financiamento, já vale a pena. Porque algumas pessoas, alguns gurus da internet falam assim, não, é muito melhor você alugar, você deixa seu dinheiro investido e aí você não precisa financiar para ter a sua casa própria, você paga o aluguel. Só que, gente, vamos falar a verdade? Você consegue investir todos os meses? A maior parte dos brasileiros não. Então a gente está tendo que ser realista nesse vídeo. E como eu sei que a realidade não é de você ficar aportando mês a mês para você fazer investimentos, essa não é uma realidade que eu vejo acontecer. Então, pelo fato de eu querer trazer mais a verdade aqui, eu acho que sim, você comprar via financiamento tradicional é melhor do que você alugar, tá? Você para de rasgar dinheiro e você tem algo concreto. Lógico que você tem que terminar de pagar, mas você consegue ter uma propriedade. Isabela, mas e os juros? Sim, é ruim pagar juros, mas pior ainda é você pagar algo e não ter nada, tá? E agora chegou o ponto alto desse vídeo, onde eu vou te mostrar, vou incluir nessa nossa comparação uma compra de leilão. E eu tenho certeza que você não esperava por esse valor, tá? Então, vamos lá. Compra de leilão de um imóvel que vale R$ 279.000. É isso que a gente está falando. E eu vou até te mostrar aqui. Veja esse apartamento à venda. Eu usei São Paulo, né? Então tá aqui, ó, de São Paulo. Perceba esse endereço. Agora que você já viu o endereço, olhe esse endereço aqui no site da Caixa Econômica. Sim, é o mesmo endereço. Um está sendo vendido por R$ 279.000. Outro, no leilão, está sendo vendido por R$ 176.000. Continuando, aceita financiamento habitacional. Isso significa que você pode comprar esse imóvel mais barato de 279 por R$ 176.000
e você pode ainda financiar, como eu falei, até 95%. Eu fiz uma simulação, pedi para um corretor da Caixa analisar e aí colocando um padrão médio de uma pessoa que estaria comprando. Qual que é o valor habilitado aqui para financiamento? 90%. Não é 95%, é 90%. Legal, então você está dando uma entrada de 17.600, né, 10% aqui, e o restante você pode financiar. E esse financiamento é de 420 meses, também utilizando a tabela saque. Olha só a diferença que nós temos. Então, no primeiro ano, mensal, 1.343 contra, então, versus uma compra tradicional que no mensal sairia por 2.193 ou quando você está falando de aluguel, 1.674. Sim, é mais barato você comprar o seu imóvel já desde o primeiro mês aqui na tabela saque via leilão do que você comprar de outra forma. E nós estamos falando de um anual de R$ 16.126. Segundo ano, 1.315, anual 15.790. Por que está diminuindo? Porque a tabela saque já expliquei para você. Terceiro ano, 1.287 de mensal, anual 15.454. Quarto ano, 1.259, anual 15.118. Quinto ano, mensal de 1.231, anual de 14.782. Sexto ano, mensal de 1.203, anual de 14.446. Para finalizarmos aqui, sétimo ano, R$ 1.175, um anual de 14.110. Qual que é a diferença? Então, se você comprar no leilão, seriam R$ 105.000 que você teria investido durante esses 7 anos. Se você falar da compra tradicional, você teria investido R$ 172.000. Se você falar de aluguel, nós estamos falando de R$ 181.000 aproximadamente. Você conseguiu perceber essas diferenças? E é por isso que eu falo que a melhor forma de você comprar um imóvel é através do mercado de leilões. Infelizmente, poucas pessoas que querem comprar sua casa própria utilizam o leilão como uma ferramenta. Se você for pensar numa pesquisa que o Quinto Andar, juntamente com o Datafolha fez, vai ficar ainda mais claro do que as pessoas, elas têm muita vontade de ter sua casa própria. Olha só, nessa pesquisa teve uma votação do que a pessoa mais tem vontade de ter. E aí ela falou assim, 9,7 que é ter a sua casa própria. Mais baixo que isso tem ter uma família, ter uma religião, ter um carro e assim vai. Ou seja, o que é o sonho do brasileiro é ter a sua casa própria. O problema é que para ter a sua casa própria, ele normalmente gasta mais dinheiro do que precisaria. E eu tô aqui para alertar vocês justamente sobre isso. Eu não falei nem nesse vídeo sobre amortização, porque quando a gente está falando de financiamento, você pode aprender como amortizar. Exemplo, já que fica mais barato você fazer via leilão, você pode pegar a primeira parcela e a última. E com isso você diminui o seu financiamento. Não vou demonstrar isso agora, porque não é o intuito do vídeo, mas eu quero saber se você gostou do que você viu até agora. Então, se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe um comentário do que você quer ver num próximo vídeo. Esse aqui foi o vídeo do que o que é melhor, alugar, comprar ou nenhum dos dois, porque a verdade mesmo é você dominar o que ninguém domina e fazer parte desse 1% que conhece o mercado de leilões, que é a melhor forma de você comprar um imóvel. Eu te vejo numa outra oportunidade, um grande beijo e fui!